Mateus, o capítulo 7, dos versículos 15 ao 22. Mateus 7, de 15 a 22. Encontraram? Diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou o figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bom, nós temos aqui os momentos finais do Sermão do Monte. Jesus já iniciou, já fez e está caminhando para o final. O assunto ainda é o tema anterior, que é a porta estreita e a porta larga. Então isso aqui ainda faz parte do contexto anterior. O que está em mente, o que está em questão é o assunto do versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então o assunto ainda é esse. O que está na mente de Jesus ainda é tratar sobre esse assunto. Lembre-se que é um sermão, não é algo particionado que nós estamos vendo domingo após domingo, não, é um sermão. Jesus está falando o seu sermão, é algo contínuo, é uma sentença. Então esse texto que nós lemos do versículo 15 ao 22 ainda faz parte do contexto anterior. É a ideia que Jesus está querendo passar, é que os falsos profetas, e nós vamos ver depois, daqui a pouco, do que se trata esses falsos profetas. Tem a ver com falso ensino, ou o comportamento, ou os dois. O que isso tem a ver? O que está em questão é que esses falsos profetas, eles seriam as pessoas responsáveis por desviar as pessoas do caminho estreito. A ideia é que eles estariam na porta do caminho estreito, mas por conta daquilo que eles estavam ensinando, eles estavam afastando as pessoas do caminho verdadeiro, do caminho estreito que conduz à vida. Vejam a seriedade, a gravidade que é você estar numa posição de ensinar. Por isso que Tiago vai dizer: não sejam muitos de vós mestres, porque vocês vão herdar maior juízo por conta da responsabilidade que é estar na posição de ensinar, e no final disso ser responsável por afastar as pessoas do caminho verdadeiro. Imagina que trágico. Então a ideia desses falsos profetas, do falso professor, do falso mestre, é que ele está na porta do caminho verdadeiro, na porta do caminho que conduz à vida, e através daquilo que ensina, ele afasta as pessoas de Deus. Ao invés de aproximar as pessoas de Deus, ele é responsável por afastar. Por isso a palavra acautelai-vos. Muito cuidado. Só que tem um detalhe, quer dizer, alguns detalhes aqui. Os detalhes são que o texto está dizendo que esses falsos profetas, não está escrito nele falso profeta, e nem está claro no seu ensino que ele é um falso profeta. Porque se ele chegasse aqui falando, por exemplo, Jesus não é filho de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é parcialmente a palavra de Deus, o que é que nós faríamos com tal ensino? Naturalmente
rejeitaríamos sem nem muito esforço. Sim ou não? Sim, né? Sim. Eu parti do pressuposto que sim. Naturalmente, nós não faríamos muito esforço para rejeitar alguém que diz que a Bíblia é parcialmente a palavra de Deus, que existe falhas, que existe equívocos, que existe contradições. Não, isso seria naturalmente rejeitado por nós. Então o que Jesus está querendo chamar a atenção dos seus discípulos aqui não é para alguém que venha e fale declaradamente heresias, que são notoriamente considerados falsos ensinos. E que, na verdade, o que está por detrás não é aquilo que o falso profeta diz. Aí você está pensando, puxa, então, onde está o problema? O problema está no que ele não diz. Não diz. O problema do falso ensino, do falso profeta, ele até vai dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é filho de Deus. O problema não está no que ele está dizendo, mas está no que ele não diz. Às vezes você conversa com as pessoas, mas você se esquece. A gente é tão limitado pelo aquilo que a gente ouve, e às vezes o mais importante não foi o que ela disse. O mais importante foi o que ela não disse. A chave de todo o problema, a chave de toda a situação não está no que ela está dizendo. Está exatamente no fato daquilo que ela não está dizendo. Esse é o problema aqui, porque olha o que o texto diz. Eles se apresentam disfarçados em ovelhas. Disfarçado, vejam a sutileza. Ele não é declaradamente um lobo, não está escrito na testa falso profeta, não está escrito nele falso ensino, não, ele está disfarçado de ovelha. Tem um disfarce. O problema não está no que ele está dizendo, a dificuldade está exatamente naquilo que ele não diz. E o que é que o falso profeta não diz? Percebam, o que está em questão é o caminho estreito e a porta larga. E o falso ensino é responsável por colocar as pessoas em que caminho? No largo. E que conduz onde? À perdição. E algo que a gente precisa saber ou relembrar sobre os dois caminhos é que o caminho que conduz à vida é o caminho estreito. Não é só a porta do caminho que é estreita. O próprio caminho é estreito e ele continuará sendo estreito. Ele não vai se alargar com o tempo, irmãos. Tenho 20 anos de convertido, agora o caminho está um pouco mais largo para mim. Não. Em nenhum momento esse caminho vai ficar mais largo. Ele é estreito do início ao final. Ele sempre será estreito. E a ideia de que esse caminho é estreito, quanto mais estreito, menos coisas você tem que se agarrar. Tenta imaginar a borboleta do ônibus. Sabe a borboleta do ônibus? Já tentou passar na borboleta do ônibus com mochilas, sacolas, cheio de troços? Já passou? Já tentou passar? Já tentou fazer isso? Os que andavam de ônibus, ou os que andam de ônibus, já tentou fazer isso? Passar com mochila, sacolas nas mãos? Já tentou fazer isso? É difícil, não é? Você tem que passar uma coisa primeiro. A ideia desse caminho é como se fosse assim. Você não pode passar por esse caminho com muitas coisas, porque o caminho é estreito. E ele permanece estreito ao longo da caminhada, da jornada. E o falso ensino, ele vem com o propósito de fazer o quê? De te tirar desse caminho, de fazer você pegar atalhos, e aí você cair onde? No caminho largo. É por isso que Jesus leva a sério, ele coloca essa palavra: tenham cuidado. Já dizia minha avó, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. O que é que ele não está dizendo? E o que é que o falso ensino não diz? Sabe o que não está contido no falso ensino? Juízo, arrependimento, santidade, vida santa. Isso não está contido no falso ensino. O falso ensino fala sobre o quê?
vida próspera, amor, somente o amor. Deus é um Deus de amor? Claro que é, claro que é. O amor de Deus nos alcançou, nos alcança? Claro que sim, porém é só isso? É só isso? É só esse aspecto do amor que está envolvido na fé? O que está envolvido na fé também? Arrependimento, santidade. Jesus voltará, e Ele vai voltar em que posição? Juiz. Vai voltar numa posição de juiz. Para quê? Para julgar os povos com justiça e equidade. Isso não está contido no falso ensino. Irmão, Jesus voltará um dia. E a mensagem da igreja é a mesma mensagem do João Batista. Qual é a mensagem do João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E aí você não vai ver Mateus falando o termo reino de Deus. Por quê? Porque ele é um judeu, e o judeu levava muito a sério essa questão de não falar o nome de Deus em vão. E aí ele substitui a palavra reino de Deus por reino dos céus. Por isso que você vai ver em todo o livro de Mateus o termo reino dos céus, e não reino de Deus. E é exatamente da forma que está aqui. E o falso ensino, ele omite isso. Ele omite o juízo de Deus, a vida santa, o temor, a entrega a Deus. E por isso que o Senhor está dizendo para os seus discípulos: olha, tenham muito cuidado com isso. Porque na mensagem, no evangelho, se você não conseguir ver na pregação bíblica, falamos isso na última quarta-feira, se você não consegue ouvir, não consegue identificar a cruz no sermão, se você não consegue identificar o evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, Deus, chame isso de qualquer coisa, menos de um sermão. Menos de um sermão. Pode chamar de autoajuda, filosofia de vida, chame do que você quiser, mas não chame de sermão, porque o sermão, ele sempre vai apontar para Cristo. Sempre vai apontar para a necessidade que o pecador tem de reconhecer o senhorio de Cristo e de admitir a sua pecaminosidade diante da cruz. Ele precisa se encontrar com a cruz, precisa desse encontro com o Salvador, com Jesus encarnado. Por isso que Jesus, ele leva a sério, extremamente a sério isso, porque isso determina, irmãos, a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. E isso é seríssimo. Em que caminho nós estamos? No caminho estreito, apertado, difícil, mas que conduz à vida, ou no caminho largo, fácil, mas que conduz à perdição? Essa é uma reflexão que temos que fazer. E não somente hoje, devemos adquirir o hábito de fazer essa reflexão, vez por outra, em que caminho eu estou? Em que caminho eu estou? Entrei pelo caminho estreito, mas hoje estou onde? Estou no caminho largo? Estou no caminho estreito? Como está a minha vida cristã? Essa análise é individual, você tem que fazer. E aí ele continua, ele vai dar os detalhes agora sobre esses falsos profetas. A gente já sabe que eles se apresentam de maneira disfarçado de ovelhas, mas por dentro. É importante você pegar essa palavra por dentro, porque a gente vai perceber que ela faz parte de todo o enredo aqui, de toda a situação por dentro. Olha o que interessa para Jesus. O que interessa para Jesus, o que interessa para a fé, sempre foi o que se passa por dentro de você. Por dentro. Porque a camuflagem é fácil. O camuflar é possível. O camuflar é perfeitamente possível, mas o que interessa é por dentro. E ele já começa dizendo isso aqui. Vocês vão perceber que no decorrer dos versículos essa sentença, ela se repete, essa ênfase que Jesus quer dar no por dentro, ela continua a aparecer no restante dos versículos. Por dentro eles são lobos,
lobos, roubadores. E aí no versículo 16 ele vai dar um pouco mais de detalhes para nós. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí existem duas escolas que dizem que esse fruto ou é o ensino ou é o comportamento. Então uma escola, um grupo de estudiosos diz que esses frutos, o falso profeta, ele só é falso profeta por conta do ensino que ele traz. Aí o outro grupo vai dizer, não é o ensino, não é o ensino, é o comportamento, é a maneira como eles se comportam que faz com que eles sejam falsos profetas. Ou seja, eles ensinam uma coisa, mas eles vivem outra. Ou eles são religiosos no final de semana, mas eles são mundanos durante a semana. Então eles são falsos profetas. Bom, eu entendo que não é nenhuma coisa e nem outra, são as duas. São as duas coisas. A gente incorre erros se a gente for querer particionar. Não, está só relacionado ao ensino, não está só relacionado ao comportamento, porque não é possível separar a doutrina do comportamento. Ou seja, você se comporta de acordo com aquilo que você acredita, mesmo que você fale o contrário. Mesmo que você fale o contrário, não é possível separar. Por isso que Jesus vai nos levar a caminhar daqui a pouco exatamente para isso. É muito interessante como o texto bíblico faz conosco. Ele começa de uma forma, a gente pensa que aquilo, quando a gente vai ver, ele já está caminhando com a gente numa direção onde nos encurrala. O Sermão do Monte, ele é encurralador, não tem como se esconder. Ele nos encontra. O Sermão do Monte nos encontra. Você pode, não vou me esconder, não, mas ele é capaz de te encontrar lá no seu melhor esconderijo, lá na sua bate-caverna. O Sermão do Monte te acha exatamente lá, ali aonde você se esconde. Não é capaz, não é possível se esconder do Sermão do Monte. Aqui estou livre, aqui estou seguro. Não está, ele nos encurrala. Aí vai dizer, te achei você, agora eu achei você, peguei você. Então o Sermão do Monte, ele é assim. E aí ele vai falar sobre esses falsos profetas, vai dizer, olha, pelos seus frutos é possível conhecer. E a ideia de que a gente use, falamos isso algumas semanas atrás, é a ideia que você use essa capacidade de raciocinar, a sua razão para conhecer. Você faz uma análise, você reflete sobre aquilo que você ouve e sobre aquilo que você vê. Não é uma obediência cega, irmãos. Não é uma fé cega que tapa os olhos e simplesmente você obedece cegamente. Não é isso. A obediência que Jesus espera de nós não é uma obediência cega e refletida. Não, é uma obediência que faz uso da reflexão. E ao fazer uso da reflexão, você chega à conclusão de que eu vou obedecer voluntariamente. Você faz a reflexão e chega à conclusão de que eu tenho que obedecer a esse Deus. Eu tenho que me curvar a esse Deus. É essa a ideia de olhar para os frutos e conhecê-los, porque você usa dessa habilidade, dessa capacidade que Deus permite que a gente tenha de refletir sobre aquilo que a gente ouve e sobre aquilo que a gente vê. Pelos frutos vocês os conhecerão. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Toda vez que eu leio isso aqui, existia lá em casa, no fundo da nossa casa, no quintal, um pé de biribá. Os irmãos sabem o que é biribá? Só que meu pai até hoje diz que ele plantou ata. Até hoje ele fala, eu plantei ata e nasceu biribá. Não pode, pai. O senhor não plantou ata. Se nasceu biribá, é porque o senhor plantou biribá. A ata, já perceberam a diferença entre a ata e o biribá? São muito parecidos, né? São muito parecidos a ata. E ele diz até hoje que ele não plantou biribá, ele plantou ata. Não é possível. Não é possível. O texto está dizendo isso.
é possível colher uva dos espinheiros, figos de abrolhos, ata da biribá? Não é possível. Não é possível. Biribá da ata não é possível. Então, aquilo que eles irão produzir de frutos, na verdade, é aquilo que existe neles. Mais uma vez, por dentro. Aquilo que sairá é resultado daquilo que está dentro. Aí, mais uma vez, irmãos, eu já vou dar uma dica: não é o discurso. Não é o discurso, isso vai ficar muito claro daqui a pouco. E ele continua no versículo 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. É lógica, é o raciocínio mais natural. O problema é que aquilo que é lógico e natural pode ser totalmente modificado por cada um de nós, e nós começarmos a dizer que aquilo que declaradamente está errado nas Escrituras, se nós não tivermos o cuidado, nós podemos concordar como algo que seja certo. É ou não é? Tem tanta coisa que está explicitamente errado nas Escrituras, e o povo de Deus, generalizando, é claro, declara como certo, acha que está certo. Percebe como é possível? Nós conseguimos modificar, nós conseguimos inverter, nós conseguimos transformar, deturpar aquilo que era verdade em algo que você pode ou não fazer. E aquilo que era para não fazer, nós acabamos transformando em verdade, e aí acabamos cometendo uma série. E Jesus está dizendo aqui claramente: não é possível. Não é possível. A árvore boa, ela vai produzir bons frutos. A árvore má, você vai esperar o que delas? Você vai esperar o que da árvore má? Frutos maus. O mundo jaz no maligno. Esperar o que de um mundo mau? Comportamento cristão? Comportamento cristão deve existir em quem, irmãos? Em quem nasceu de novo. Comportamento cristão deve ser visto em quem? No mundo mau, que jaz no maligno, ou naqueles que nasceram de novo? Vida santa, vida entregue ao Senhor, obediente a Deus, você vai exigir de quem? Do incrédulo? Princípios cristãos, você quer ver aonde? Aí fora, na sociedade pervertida, corrupta? Não. Onde é que está a vida santa? Onde é que está a vida entregue a Deus? Naqueles que nasceram de novo, naqueles que experimentaram o novo nascimento, naqueles que conhecem a Deus, que não são mais alheios a Deus e a sua vontade. É de quem? De nós, a luz do mundo, o sal da terra, somos nós. Versículo 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqui a gente precisa entender, porque toda vez que a gente vê fogo, a gente já pensa que é o inferno, né? E toda vez, tá vendo? Vamos para o inferno. Não tem relação com o inferno aqui. A ideia é essa, do fogo não é somente para condenar, mas a ideia do fogo, ele tem o papel também purificador, de purificar. Então, a toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, com o propósito de purificar. Esse processo de purificação não está em questão aqui o inferno, não é esse o assunto aqui. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Percebe como essa metodologia, essa didática de Jesus, ele leva os seus discípulos a olhar e ver: olha, é possível conhecer, mesmo que eles estejam disfarçados de ovelhas, é possível conhecer o falso profeta, porque eles não podem produzir frutos bons sendo maus. Não podem. Eles não podem produzir bons frutos se eles são maus. Por isso que a palavra de Deus vai olhar para nós e vai colocar para nós uma responsabilidade enorme.
gigante. Nós temos visto isso em Efésios, na escola dominical. Vimos hoje pela manhã a diferença, o paralelo entre os que estão nas trevas e os que estão na luz. O que é que caracteriza as pessoas que estão na luz? O que é que faz com que as pessoas aí fora entendam e percebam que nós estamos na luz? É exatamente o nosso comportamento. E aí não tem nenhuma relação com o discurso tão somente, porque olha o que vai dizer o versículo 21. Nem todo o que me diz, fala, o discurso, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é tão somente uma questão de falar, meus irmãos, repetir algo que nós já acostumamos, aquele vocabulário que já nos é peculiar, aquele vocabulário evangélico. Não é tão somente uma questão de você dizer, de falar o que é, mas de ser de verdade. Nem todo aquilo que me diz, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai. E a questão do fazer também deve ser olhada por nós com uma certa ressalva, porque ele vai encurralar todos nós daqui a pouco de uma forma incrível. Porque, então quer dizer que não é só uma questão de discurso, é só uma questão de fazer? Também não. É só fazer? Não, não é só fazer. É fazer o quê? A vontade do Pai. Isso é extremamente difícil. Sabe por que é difícil? Porque muitas vezes a vontade do Pai não é a nossa. A vontade do Pai não é a minha, não é a sua. E no final do dia, você obedece a quem? A você ou ao Pai? Porque senão seria muito fácil. Já não é só uma questão de falar, é uma questão de fazer. Então, vamos fazer. Mas fazer o quê? Fazer para quem? Fazer por quê? Tanto é que agora no versículo 22 ele vai exatamente falar sobre aqueles que fazem. E meus irmãos, antes de entrar no versículo 22, nós temos feito a vontade do Pai. Você conhece a vontade do Pai? A vontade do Pai está onde? Nas Escrituras, irmãos, na Bíblia. É por isso que a gente não pode se afastar desse livro, porque a vontade de Deus para a sua vida está aqui. 66 livros. Está aqui. Compete a mim e a você conhecer esse livro, conhecer a vontade do Pai, porque senão, qual é o risco que nós corremos se nós não conhecemos a vontade do Pai? Qual é o risco que você corre se você não conhece a vontade de Deus? Uma presa fácil para o falso ensino, fácil para o falso profeta. Nós conhecemos a vontade de Deus. Isso me lembra de uma historinha da professora da escola dominical que perguntou para as crianças: digam, crianças, quem derrubou as muralhas de Jericó? Joãozinho correu lá e disse: não, professora, não foi eu não. Foi eu não. E aí isso chegou nos diáconos da igreja, essa história. Não, que é isso? Eu conheço a professora, conheço o Joãozinho. Nenhum dos dois seriam capazes de derrubar o muro. Aí já entrou uma discussão doida e já foi para a área de educação teológica da igreja, coordenação da EBD. Não, que é isso, nós conhecemos essa professora aqui, cresceu aqui com as crianças, o Joãozinho, vimos nascer, essas crianças conhecemos todas. Não, que é isso, nenhum dos dois faria tal coisa. Não, derrubar um muro? Claro que não. Aí chegou na questão do administrador da igreja. O administrador da igreja olhou assim: rapaz, quanto é que é esse muro? Faz o orçamento aí, vamos construir, rapaz. Vamos brigando por pouca coisa. Irmãos, o meu desejo é que isso seja o que de fato é, uma piada. Uma piada.
mas será que a maneira como nós estamos levando a palavra de Deus, será que isso não pode se tornar verdade em pouco tempo? O que é que Oséias fala? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da vontade do Pai. Não conhecem a vontade do Pai. São presas fáceis, primeiro, para eles mesmos. Se você não conhece a vontade do Pai, você é uma presa fácil, primeiro, para você mesmo. Para você mesmo. Você não consegue dizer não para você. Você não consegue estabelecer os limites de até onde você pode ir e até onde você não pode ir. Você precisa conhecer. Não é só uma questão de discurso, é de fazer, mas fazer a vontade de Deus. Não é só falar. E aí ele entra na questão do fazer. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, vão falar, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Vejam, a questão do discurso, do falar, e agora a questão do fazer. Não é tão somente fazer, irmãos, é fazer a vontade do Pai. Fui visitar uma adolescente que estava doente no hospital, agora, alguns dias atrás, e aí tinha uma senhora também no quarto, uma senhora de idade já, os seus 60 e alguns anos. E aí, quando eu estava indo embora, eu perguntei para ela se eu podia orar por ela também. E aí, antes de orar, ela falou o seguinte, ela não deixou eu orar, ela começou a falar algumas coisas. E eu percebi que ela era evangélica também. Aí ela falou assim: pastor, o senhor é pastor, né? Eu disse: sou pastor. Ela disse: olha, pastor, Deus me trouxe para cá, para o hospital. Sabe por quê? Porque eu não conhecia a Deus. Eu era tão envolvida com as coisas de Deus. Eu ia para os presídios, eu me envolvia com a EBFs, com isso, com aquilo, mas eu não conhecia a Deus. Ela falou para mim: sabe onde eu vim conhecer a Deus? Aqui no hospital. Eu estava tão envolvida com as coisas da igreja, ela disse, mas eu não conhecia Deus. E eu sei que Ele me trouxe para cá para conhecê-lo. Hoje eu conheço a Deus. Hoje eu conheço a Deus. Tem muita gente fazendo muita coisa, irmãos. Fazendo muita coisa. E eu também não quero que você entenda que o fazer é errado. Eu quero que você entenda o seguinte, que o fazer é consequência de uma vida com Deus. É resultado de uma vida com Deus. Se eu tenho vida com Deus, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu conheço a Deus, logo eu me envolvo. Não é o contrário. O problema é que a gente tem uma facilidade muito grande de inverter as coisas. E o outro lado também é verdade. Conheço a Deus, sei quem é e não me envolvo em nada. Também está errado. Também não está certo. Não é possível conhecer a Deus, saber quem Ele é e fingir que nada acontece ao seu redor. Não é possível. Não é possível conhecê-lo, saber a sua vontade, ter desejo de fazer a vontade e não se envolver em absolutamente nada, como se tudo estivesse bem, tudo tranquilo, não preciso de mim, eu não sou útil. Não é possível, irmãos. Porém, o que é mais fácil fazer é se envolver com as coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus e esquecer de se envolver com o Deus das coisas. Aqueles que estão no ministério de uma maneira mais efetiva ou integral correm o grande risco de estar extremamente envolvido com as coisas de Deus. No meu caso, por exemplo, no nosso caso dos pastores que estão aqui,
os missionários que estão aqui lidam com as coisas de Deus de 10, 12 horas por dia. Mas será que nós estamos envolvidos com o Deus das coisas? Tem um livro muito interessante do John Piper chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Eu tenho que ter o cuidado, irmãos, para não abrir a palavra de Deus tão somente com o propósito de ensinar para os irmãos nos domingos à noite, na escola dominical, nas quartas-feiras ou nos aconselhamentos. Isso tem que fazer parte primeiro, tem que me alcançar primeiro. E com você não é diferente, não deve ser diferente só porque você não está no ministério de maneira integral. Não é diferente. Como está o nosso envolvimento com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Irmãos, nós fomos chamados por Deus. A nossa relação com Deus foi restaurada exatamente para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. E pode até parecer clichê o que ele vai dizer aqui no versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Irmãos, isso é seríssimo. Seríssimo. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vejam os frutos, mais uma vez representados aqui. Por isso que a pergunta, e aqui pode parecer o clichê, a pergunta não é se você conhece a Jesus, porque fatalmente você vai dizer: sim, conheço. Não é verdade? A pergunta é: Ele lhe conhece? Jesus conhece você? Não, que é isso, pastor? Ô louco, não diz um trem desse. Mas não sou eu que estou dizendo, irmãos. Quem está dizendo é a Bíblia. Quem está dizendo é a palavra de Deus. O que é que prova que nós conhecemos a Jesus? É o fato de você vir 6 horas da tarde para cá no domingo, 9 da manhã, 8h30 da... 9 não, 8h30 8h30 da manhã para cá no domingo, participar de alguns departamentos, é isso? Irmãos, não é. Isso qualquer um faz. Qualquer pai de santo aí da esquina faz. O que nos prova, o que prova que nós somos cristãos, não é aquilo que falamos tão somente, não é o discurso tão somente, não é tão somente aquilo que fazemos, o nosso envolvimento, mas nós fazemos a vontade do Pai. Essa é a característica do povo de Deus, característica marcante do povo de Deus é que esse povo faz a vontade do seu Deus, obedece ao seu Deus, se relaciona com esse Deus, conhece esse Deus e esse Deus os conhece. Naquele grande dia, como diz o versículo 22, naquele dia, o que nós ouviremos? O que eu e você ouviremos? O que você ouvirá? Se fosse agora, pegando o gancho que a Lene disse que nós já podemos partir, e se de fato fosse agora, o que você ouviria? Não de mim, irmãos, não é de mim que você vai ouvir alguma coisa, não é de mim, é do próprio Deus. Não é do seu cônjuge que você vai ouvir também alguma coisa, não é dos seus pais, nem dos seus irmãos, do seu vizinho, do próprio Deus. O que você ouvirá? Se fosse agora, o que você ouviria? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós queremos ouvir, não é, irmãos? Sim ou não? Sim, é isso que nós queremos ouvir. Mas para ouvirmos isso, irmãos, nós temos que fazer a vontade do Pai. Não é a minha,
não é a sua, é a vontade do Pai. Se fizermos a vontade do Pai, será isso que nós ouviremos. Entrem, entrem, sejam bem-vindos, entrem no gozo do seu Senhor. Mas para isso nós precisamos fazer a vontade do Pai. Que o Senhor nos encontre assim, fazendo a sua vontade. Vamos orar?